Olá a todos! Hoje, com uma... Eu bati aqui no... Eu não vou cortar isso não. Eu bati na antena do negócio aqui. Olá a todos! Voltamos para mais uma aula e hoje uma participaçãozinha especial. Fala turma, beleza? Estamos juntos aqui nesse momento para que possamos gravar um conteúdo aí que traz uma interdisciplinaridade bacana para a gente discutir com vocês. O conteúdo que a gente vai gravar é o chamado Solução Tampão. Mas peraí, nós estávamos estudando em Química equilíbrio químico. Equilíbrio tem muito a ver com biologia também. Mas a solução tampão é meio que o ápice de tudo. Porque solução tampão é uma mistura de substâncias que ajuda a evitar a mudança no pH. Ou seja, eu posso anotar aqui que uma solução tampão ela tem uma resistência. E por que a janela abriu? Resistência à mudança de pH. Vai resistir a mudar o pH. Que no caso, existem duas maneiras de se formar uma solução tampão. Eu vou botar uma delas aqui, porque a outra você tira por lógica. A primeira é ser formado por um ácido fraco, mais um sal daquele ácido. Um sal daquele ácido. Não importa qual seja o sal, desde que esse sal e o ácido tenham íons iguais, ou seja, tenham um ânion igual. O outro, pela lógica, é uma base fraca com o seu sal, que tenha o cátion igual. Só que aí vamos lá, por que eu pedi para a Tércia vir gravar com a gente? Por que eu pedi para a Tércia gravar comigo? Porque isso aqui, gente, está presente no nosso organismo. Especificamente em dois lugares. E um deles é mais importante, que eu vou deixar isso para ele falar. Exatamente, né pessoal? Quando a gente fala dessa ideia de solução tampão, a gente tem que levar em consideração justamente essa ideia que foi trocada aqui com o Matheus, né? Me garante uma resistência. Por quê? Porque se existir, né, uma variação muito alta de pH, isso não traz vantagem para o nosso organismo, tendo em vista que isso que eu irei falar para vocês, a gente vai estar justamente tratando do nosso sangue, né? E se o meu sangue ele apresenta essa variação de pH muito alta, isso para mim pode ser muito prejudicial, pois vai acarretar problemas, né, celulares e consequentemente pode me levar até uma morte, se por exemplo acontecer aí uma acidose, né? Só que, levando em consideração que eu estou me referindo a uma solução tampão, onde eu quero buscar um equilíbrio, né, ali, para que eu não tenha essa variação tão grande de pH, então analisa comigo o seguinte: se eu tenho aqui, pessoal, no meu sangue, né, CO2 mais água, que irá formar o ácido carbônico. Esse ácido carbônico, pessoal, ele pode formar H+, e HCl3, né, que seria aqui o bicarbonato. Só que leve em consideração o seguinte, pessoal, tendo em vista o teu sangue, caso, né, Matheus, isso aqui se desloque para a direita, né, a química ela vai poder explicar melhor isso aqui. Se ocorrer esse deslocamento aqui para a minha direita, eu vou ter, né, esse acúmulo de CO2, onde essa maior concentração de CO2, onde essa maior concentração de CO2 vai gerar uma maior quantidade de H+, e, consequentemente, no teu organismo, causa um processo que a gente conhece como acidose. Já se ocorrer um deslocamento aqui para a nossa esquerda, eu vou ter uma menor produção, né, de CO2, ou um menor consumo de CO2, diga-se assim, certo? E, consequentemente, também uma menor produção de H+, isso me promove aí, né, uma alcalose, levando em consideração que eu falo de acidose se eu tenho uma certa dificuldade respiratória, seja ela induzida ou não, né? Se eu segurei minha respiração ali por um certo tempo, eu estou promovendo uma acidose, certo? Agora, se eu hiperventilo as minhas vias respiratórias até o meu alvéolo, eu estou justamente promovendo uma alcalose. E a solução tampão, o meu sangue ele estando tamponado, ele vai justamente me promover isso aqui, ó, certo? Uma resistência a essa mudança que seja muito alta do meu pH sanguíneo. Beleza? Completa aqui, Matheus, por gentileza, né? Como isso poderia acontecer na química, né? Explicando de forma
mais objetiva. Vamos lá, ó gente, se a gente for pensar que de verdade, quando a gente está se exercitando, quando a gente está fazendo alguma atividade física, a gente acaba respirando mais, a gente acaba produzindo mais energia. E temos uma biologia que não vai deixar mentir, não vai me corrigir se eu estiver errado em alguma coisa. Só que se a gente respira mais, se a gente produz mais energia, se consome mais glicose, aumenta a quantidade de CO2. E nós aprendemos que se eu aumento a quantidade de CO2, o equilíbrio é deslocado em sentido contrário. Então, o equilíbrio é deslocado para cá. Por isso que aumenta a quantidade de H+. Então, toda vez que nós fazemos exercício, que nós estamos exercitando, nós estamos promovendo o maior consumo de glicose para a produção de CO2, nós estamos deixando o nosso sangue mais ácido. Se não tivesse essa solução tampão, essa mistura de substâncias que já existem no nosso sangue, para evitar que o pH descesse muito, a gente não ia poder fazer nenhum exercício. A gente não ia poder, a gente ia ser pessoas a mais sedentário possível, porque qualquer mudancinha qualquer maior concentração de CO2 acarretaria um grave problema de saúde. E grave a ponto de poder levar à morte, tranquilamente. Exatamente, com certeza. Tranquilamente levar à morte. A mesma ideia vale para a alcalose. Perfeito. Se aumentar a concentração de bicarbonato ou de H+, nós sabemos que se aumentar aqui, vai tender a trazer para cá, então, ou seja, vai diminuir a quantidade de H+. O H+, vai ser mais consumido para produzir mais CO2. Então, eu teria uma alcalose, que seria um aumento de pH. Então, por isso nós dizemos que o pH, ele é uma solução... O pH não. O sangue é uma solução tamponada. É uma solução, é uma mistura de substâncias que tem no seu interior, que tem na sua composição um ácido fraco e um sal daquele ácido, que vai evitar a mudança de pH. E leva-se em consideração, né, pessoal, que aqui a gente está falando do teu sangue, né, essa solução tamponada. Mas tendo em vista que isso é resultado de um processo chamado de respiração celular, né? Então tudo envolve, como o Matheus falou, o consumo de glicose também vai estar associado a isso. Dependendo da minha atividade metabólica, eu posso ter um aumento, né, de consumo de glicose ou uma redução desse consumo. Aí vai depender dessa atividade metabólica que o nosso organismo estará realizando. Beleza? Aí falando uma coisa que eles não tinham planejado, agora eu vou te botar num ciclo de fogo. Agora. Bota aí. Se você acabou de falar que é o metabolismo da pessoa, então a gente sabe que pessoas têm metabolismos diferentes. Algumas pessoas têm metabolismos mais rápidos que outras. Então é correto afirmar que normalmente, por exemplo, o meu sangue tem pH levemente diferente do teu, se nós temos metabolismos diferentes? Não, porque quando a gente fala do pH do sangue, o pH do sangue ele tem uma variação de 7,3 a 7,4, sabe? Então, essa variação, se eu falar de uma pessoa para outra, não vai ter tanta influência, porque a gente está falando de pH do nosso sangue, certo? Inclusive, se ocorrer muito variação, então vai ocorrer justamente um desses processos aqui, sabe? Então, a gente tenta manter essa solução tampão para que não ocorra essa variação do pH. Então tá aí. E aí, vamos só falar uma coisa. Eu falei no começo que tinha 2 lugares do nosso corpo que tem uma solução tampão. O primeiro, mais importante, mais cobrado, mais falado, é o sangue. Mas tem um outro que é bastante importante, que é a saliva. Nossa saliva é uma solução tampão também. Inclusive, ela tem um papel fundamental, e aqui eu vou falar porque todo mundo já passou pelo menos uma vez na vida por isso, o ato de vomitar, o ato de regurgitar, que é expelir coisas do seu estômago. Só que quando você vomita, quando você regurgita, vem junto ácido clorídrico, o ácido gástrico. E esse ácido, o nosso corpo não está preparado para ele. O nosso corpo não tem um envoltório, não tem uma cobertura para aguentar ele. O nosso estômago tem, mas a nossa boca não, por exemplo. Então o que acontece? Se na nossa saliva não fosse uma solução tamponada, quando a gente vomitasse, o esmalte dentário já era, a língua já era. A atividade enzimática poderia estar influenciada aí também, né, pessoal? E quando a gente fala desse ato do vômito em si, é uma coisa interessante que
Técio, né? E Mateus também complementando aqui. Técio, beleza, o estômago da gente é ácido. Mas, por exemplo, o único local, né, onde a gente encontra o suco gástrico, onde tem esse pH muito ácido, é ali no teu estômago. Porque, por exemplo, quando chega no teu intestino, o pH ele não é ácido. Aí eu pergunto, né, Técio, então como é que aquilo que estava no teu estômago desce, né, para o teu intestino e não tem esse processo aí de pegar esse ácido? Porque justamente, né, o teu fígado vai produzir, né, a bile, que vai ficar armazenada na vesícula biliar, e a bile possui o quê? Possui o famoso bicarbonato, né, para justamente auxiliar nesse controle do pH. Então, vai essa dica aí também. Nossa saliva apresenta essa solução tampão para que situações adversas como essa, a gente consiga proteger enzima, consiga proteger, né, botões gustativos, consiga proteger o nosso próprio esmalte, né, presente nos dentes. Dos lábios também, né? O nosso tecido epitelial presente aqui também. Beleza? E aí, só uma coisa que a gente comentou aqui bastante de ácido fraco, exemplo que a gente deu de ácido fraco. Mas isso não quer dizer que a solução tampão consegue evitar mudanças de pH apenas provocadas por ácido fraco e base fraca. Muito pelo contrário. Uma solução tampão bem feita, uma solução tampão de respeito, como se diz, né? Ela consegue evitar mudanças de pH até se tu botar ácido forte, se tu botar base forte no meio. Que é o exemplo do nosso estômago do HCl, que é um ácido forte. Então pode acontecer sim. Nós demos exemplo da formação de uma solução tampão. Mas as utilizações, os casos gerados, aí são inúmeros. Exatamente. Beleza. Acho que a ideia para ser trocada era essa, né? A gente pode discutir esse momento, também discutir a respeito disso no momento ao vivo, né? Já coloco aí Mateus em uma saia justa. Mas se precisar... Porque não vai ser na aula dele, vai ser na minha, né? Se precisar de mim, pode me chamar que eu vou participar dessa aula. Eu quero ver. Segunda ou sexta de manhã, topa? Segunda ou sexta. Bom, se a gente conseguir juntar as aulas, é porque eu dou aula na sexta também. Foi pronto, fechou. Junta as turmas. Ei, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, Técio. Valeu, pessoal. Fui.